Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente em mais um episódio de podcast. E hoje um assunto muito importante, vamos falar sobre natação infantil, asma, saúde respiratória e, claro, os benefícios da prática do exercício físico, agora na época de inverno, que iniciou no dia 20 de junho. E eu vou trazer uma pessoa muito especial para a gente falar sobre todos esses assuntos. A doutora Fernanda Scholl, pediatra, pneumologista pediatra e possui pós-graduação em medicina do sono. Atua no Rio de Janeiro há 10 anos e se dedica ao tratamento de doenças respiratórias, como asma e bronquite. Muito obrigado pela presença, doutora Fernanda Scholl. Obrigada pelo convite, estou feliz em estar aqui. E antes de a gente entrar nesse assunto, que é muito importante, vamos agradecer aos nossos parceiros que fazem desse sonho uma realidade. A gente tem a Raizo, nova metodologia de natação, que está trazendo a gamificação para as aulas de natação, além de aumentar a vida útil dos alunos dentro da piscina. Você que é personal, você que é gestor, tem sua academia, e percebe que os alunos ficam 3, 4 anos e depois saem, com a Raizo, essa metodologia, você vai perceber que com essa gamificação, eles conseguem ficar mais tempo dentro da piscina. Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, que foi fundada em 1995, uma ONG sem fins lucrativos que dedica à prevenção de afogamentos no Brasil por meio de programas educacionais, esportivos, recreativos e culturais. São 13 programas por dia de forma voluntária pelo Brasil inteiro. É uma entidade nacional que tem o propósito na América do Sul e representante brasileira internacional da Life Federation, em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Hoje a gente conta com mais de 8 mil voluntários e desenvolve piscina mais segura, o Surf Salva, Sobrasa Kids, diversas mobilizações em datas como Semana Latino-Americana de Prevenção, oferece cursos gratuitos e certificações pelo site sobrasa.org. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno, tenha todos os dados na palma da sua mão, faça avaliações pedagógicas, aeróbica, anaeróbica, e agregue mais valor para as suas aulas de natação. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser, e tudo com certificado. Está com dificuldade de parar, estudar? Uma plataforma inteira para você. E a gente tem a Flote, materiais de natação. A Flote Aqua Fitness é uma empresa fundada em 92, com sede em Dayatuba, especializada em equipamentos para o esportes aquático. Sua linha conta com mais de 400 produtos voltados para natação, hidroginástica, hidroterapia, polo aquático e acessórios para piscina e vestiários. A empresa se destaca por usar materiais de alta qualidade, priorizando durabilidade, conforto, inovação, com certificação ISO 9001. E, claro, vamos por deixar de papo e vamos para o que interessa. Doutora Fernanda, mas chegando agora, inverno, 20 de junho iniciamos. Algumas pessoas começam a deixar a prática de atividade física, principalmente a natação, que aí dá aquele frio, as pessoas ficam com receio de pegar gripe, ficar doente. Qual a importância de continuar a prática de exercício físico mesmo no inverno? A importância de continuar a fazer exercício físico no inverno é você não perder a sua atividade física, a sua capacidade cardiopulmonar. Então, você parar no inverno é você ter que voltar tudo de novo. Então, a parada das atividades ela pode piorar a capacidade da criança, e aí junta tudo, o vírus do inverno, que a gente tem mais disseminação viral, e vai acabar piorando, vai dar mais crise do que se não tivesse parado a natação ou qualquer atividade física no inverno. Então, uma mensagem muito importante para você que está aí, está pensando em parar, tem aquela preguiça, acorda, hoje está frio, não vou fazer exercício físico, não pode parar. Mas, doutora, crianças com asma ou rinite, pode praticar natação mesmo em dias de crise, mesmo que seja leve, ou é ideal suspender as aulas nesse momento? O ideal é quando a criança está em crise, ou adulto também estiver em crise, é não fazer atividade física, porque a atividade física ela pode ser
um agente que exacerba a criança. Então, se você está doente, é melhor não fazer, porque pode piorar a crise se você fizer doente. Então, vai ser um fator estressante. Então, se a criança tem asma, principalmente, está cansada, está em crise, ela vai ficar mais cansada e pode piorar, pode ter que ir para emergência. Então, é melhor não fazer. Assim como a crise, na verdade, a gente fica, às vezes, na dúvida. Ela está resfriada, é só uma crise de asma, está começando com quadro viral, então você vai evitar também de disseminar o vírus para as outras crianças. Então, nem na atividade física, o ideal também não ir para a escola quando está doente. Mas a gente sabe também que a natação, ela auxilia muito a prevenção e também ajuda a controlar a asma pelo ambiente úmido, por esse trabalho respiratório que fortalece todo o músculo respiratório. É verdade que a natação ajuda a controlar a asma, e quais os benefícios respiratórios reais para a prática regular desse exercício? A natação ajuda a melhorar a asma, porque ela trabalha muito a parte da caixa torácica, da musculatura da caixa torácica, que normalmente na criança que tem asma, ela é um pouco mais flácida, mais deficiente. E também a umidade lá da piscina, ela vai evitar que a criança fique com a mucosa ressecada e que piore os sintomas da asma. Então, fazer atividade física, que seja natação, porque a gente está falando aqui de natação, mas que seja qualquer outra atividade física, é ótima para qualquer pessoa, mas principalmente para quem tem problema respiratório, e vai ajudar muito no controle da doença. Eu que já entrevistei vários atletas olímpicos de alto nível, a grande maioria iniciou na natação com a recomendação médica e lá na frente viram grandes atletas. A gente teve o caso do Nicolas dos Santos, o Gabriel dos Santos, vários nadadores que passaram por esse podcast e relataram que iniciaram a natação por causa de uma indicação médica e hoje se tornaram grandes atletas. Mas aí os pais, as famílias têm algum receio. Tem alguma coisa que prejudica na natação? Porque a gente tem a parte de vento, do frio, ou às vezes a água gelada. Tem alguma coisa que pode agravar os sintomas respiratórios, seja asma, bronquite, ou até mesmo casos alérgicos? Como esse ambiente pode favorecer ou não? Nas pessoas que são mais sensíveis, a diferença de temperatura, por exemplo, eu faço a natação numa piscina gelada, então, tá em volta é fechado, tá muito quente, e a piscina tá muito fria. Essa diferença de temperatura em pessoas que são sensíveis pode acabar gerando uma crise, assim como o controle também da qualidade da piscina, né, da quantidade de cloro na piscina. A gente sabe que a gente não consegue ter esse controle tão de perto. Então, você tem piscina que você chega e tem aquele cheiro de cloro. Então, o vapor de cloro, ele pode ser um agente irritante para asma, mas assim, principalmente também para rinite, porque é um agente irritante da mucosa nasal também. Então, isso pode favorecer a crise. Então, o que eu oriento para os meus pacientes é tomar cuidado com a academia, que você vai fazer a natação, você ir lá conhecer, sentir, ver a piscina, ver se não tem muito cheiro de cloro, ver como é que o controle de qualidade da água dessa piscina. Agora, no inverno, preferir academia com piscina aquecida, que não seja aberta, porque às vezes sai da piscina quente, vai para o tempo frio, pode acabar piorando e fazendo uma crise. Você falou um assunto bem interessante. Cheguei a ver alguns artigos que falavam até das pessoas que ficam doentes em piscinas fechadas e piscinas abertas, porque o que causa a queda imunológica ou a doença são essas trocas de temperatura muito forte, né? Então, eu estou num ambiente mais quente, eu vou para um ambiente mais frio, esse choque térmico que é o grande prejudicial. Não é eu ficar muito tempo no ambiente frio, não ficar muito tempo no ambiente quente, mas é o cuidado com essas trocas. Eu vi até estudos que comprovavam que, às vezes, em piscina aberta, a pessoa ficava menos doente do que em piscina fechada, porque tem essas trocas de temperaturas muito grandes. Então, quais são os cuidados que essa pessoa tem que tomar para não ser suscetível a essas doenças,
para não ocorrer essas trocas de temperaturas, que às vezes a pessoa vem tão agasalhada, toma aquele banho quente e sai do vestiário. Que cuidados a senhora recomendaria? O que eu oriento sempre sempre que a criança sai da piscina, né? Principalmente falando em doença alérgica e cloro, a parte da dermatite atópica também, então cloro piora, então dá banho na criança e agasalhar a criança, secar bem antes de ir para um ambiente com a temperatura diferente. Não existe assim nenhuma comprovação científica que banho frio melhore a imunidade. Então, eu oriento normalmente a dar banho morno mesmo, na temperatura corpórea, e agasalhar, secar bem a criança quando ela sair de um ambiente para o outro mais frio. E a gente tem, às vezes, a impressão que o frio ele diminui a imunidade e aumenta o risco de doenças respiratórias. É mesmo o frio ou aquele momento que a gente fica mais próximo, os ambientes mais fechados, menos ventilado? O que provoca essa queda do sistema imunológico? O frio em si, ele não diminui o sistema imunológico. O que acontece no frio é que a mucosa nasal, principalmente, que é uma mucosa que está muito importante na respiração, que tem os cílios. Então, o frio diminui o batimento dos cílios, que é um filtro que a gente tem no nariz, e daí isso vai facilitar a entrada dos vírus e das bactérias. Além disso, no inverno, é bem comum da gente ficar com a casa mais fechada, fica mais aglomerado, todo mundo no mesmo ambiente, não ficar tão no ambiente externo, e isso acaba também disseminando a propagação, principalmente viral, que é bem comum no inverno a gente ter maior circulação de vírus, e as crises muitas vezes são causadas não tanto pela diferença de temperatura, é muito menos comum ter crise por causa de diferenças de temperatura do que ter crise por conta de uma infecção viral, principalmente. Então, a gente poderia dizer que é praticamente um mito aí, que o inverno deixa a gente mais doente, que ir para a natação, fazer exercício físico durante o inverno vai deixar a gente doente. Então, é mais os cuidados e os hábitos que essas pessoas têm durante o inverno. Parar de fazer exercício físico durante o inverno vai acabar piorando, porque você vai diminuir sua função cardiopulmonar, cardiorrespiratória ali, e é mais o hábito das pessoas mesmo, de ficar mais aglomerado, de ir para mais ambientes fechados. Chega num shopping no inverno, que mesmo que esteja sol, as pessoas vão estar mais no shopping do que na praia, porque está frio. Então, é esse comportamento que acaba gerando esse mito, na verdade, que o inverno diminui a imunidade. Na verdade, o que acontece é que as pessoas ficam mais juntas, aumenta a propagação viral e acaba que as pessoas ficam mais doentes mesmo, por conta do ressecamento da mucosa nasal, as pessoas acabam bebendo menos líquido no inverno também do que no verão. Então, não é por causa do frio que as pessoas ficam doentes. Se fosse assim, as pessoas que moram em países de neve iam estar o ano inteiro doentes. Isso é verdade. E ainda o exercício físico fortalece o sistema imunológico, a pessoa ainda diminui a prática, isso ainda favorece a vinda de doenças. Então, mais um motivo para a gente fazer exercício físico para fortalecer o sistema imunológico e estar preparado para quando a gente tiver esses momentos aí de aglomeração. E se a gente levar aí para o lado da natação, que acho que é a curiosidade de muitos professores aqui, pais, mães, na asma, a maior dificuldade é inspirar ou expirar? Isso tem impacto quando as pessoas estão executando algum nado, por exemplo? A maior dificuldade da asma, na verdade, é em expirar. Então, é comum a gente ter, a criança ter dificuldade, achar que está sempre com alguma coisa, algum ar dentro do pulmão, porque causa estreitamento e inflamação dos brônquios, o que dificulta a saída do ar totalmente do pulmão. Não tem relação, assim, cientificamente com nenhum nado específico, mas geralmente os nados que você utiliza mais a capacidade cardíaca, por exemplo, o nado crawl, o nado borboleta, que você faz mais força, ele pode ser um pouco mais difícil
de executar, porque você precisa fazer mais esforço cardiovascular para realizar o nado. Normalmente o crawl também, que é o mais se faz, o mais intenso, a criança pode ter mais dificuldade em fazer ele do que, por exemplo, um nado peito, que você respira e consegue ir mais tranquilamente. E aí você falou desse soltar o ar, que ele tem a maior dificuldade, e no dia a dia a gente faz isso de forma voluntária. Quando a gente vai para a piscina, a gente começa a fazer isso de forma voluntária, a gente começa a trabalhar isso e fortalecer diafragma, músculos do pulmão, o pulmão, e aí uma nova aprendizagem para esse aluno, que vai fortalecer e facilitar ele, até diminuindo essas crises, facilitando essa respiração. E aí, como professor, como ele tem essa dificuldade para essas crianças asmáticas, qual que é a melhor respiração? Porque ele acaba fazendo ela de forma, essa apneia aí controlada, ele acaba segurando a respiração. É melhor deixar ele nessa apneia controlada ou estimular essa respiração contínua dentro da piscina? Tem que fazer o trabalho intercalado, trabalhar a apneia e a respiração contínua. Eu acho que as duas respirações juntas vão ajudar bastante quem tem doença respiratória, porque até em exercício de fisioterapia, você trabalha o sopro, trabalha às vezes ventilar mais vezes, expandir. Então, o nado, as respirações conjuntas, eu acho que vão favorecer. Não tem nenhuma que seja tem que fazer mais apneia, tem que fazer mais respiração contínua. Eu acho que a natação como um exercício completo é ótimo para quem tem asma. A gente vem com essa respiração consciente, tem estudos que comprovam já que essa respiração consciente elimina até 80 toxinas do corpo. Então, a gente começar a ter essa consciência dessa respiração profunda, de utilizar toda a musculatura. Então, a natação vem também para auxiliar isso. E aí, se a gente levar em conta a profundidade da piscina, ela pode interferir de alguma forma as vias aéreas, especialmente em casos de tosse ou até broncoespasmo? Não tem nenhuma relação com a profundidade da piscina para piorar a crise de tosse e broncoespasmo. Não existe. A criança, na verdade, não vai fazer nada submerso de profundidade. Então, a profundidade da piscina ali de 2 metros, 3 metros, não faz diferença, não. Tá lembrando que essas perguntas a gente retirou aí de vários grupos que a natação criativa faz parte, com professores, gestores, mães, solicitando as maiores dúvidas sobre asma, bronquite, natação, inverno. Eu fui até buscar sobre a profundidade da piscina, porque realmente nunca tinha sido me perguntado e eu não tinha esse conhecimento. A profundidade da piscina ali não vai fazer diferença para a asma, não. E até uma das dúvidas de alguns professores é quando a criança engasga com água, qual que é o melhor procedimento? Fazer ela olhar para cima, levantar os braços, a gente tem vários mitos, nossos avós, nossos pais, mas tem algum protocolo seguro que a gente pode fazer quando essa criança faz um pequeno engasgo, não que ele tenha aquele princípio... engasgo mesmo. Um engasgo com água. Levantar o braço não vai fazer diferença, pode até piorar, na verdade. O ideal é, se a criança é grande, pedir para ela tossir para expelir aquela água ali que ela tá na via aérea ali superior, provavelmente. Se a criança for menor, tentar ajudar com aquela manobra de fazer o tapinha nas costas com a criança com a cabeça mais abaixada, 5 tapas entre as costelas, para tentar ajudar ela a desobstruir essa via aérea. E assim, tem uma sociedade de salvamento aquático aqui, né? Então, eles sabem muito mais até que eu em relação aqui, o seu patrocinador, né? Sim, em relação a isso. Então, eu até tinha pensado em falar sobre as manobras de salvamento, mas eu acho que, assim, basicamente é pedir para a criança tossir, tirar a criança da água, para ajudar, né? Não deixar a criança dentro da água, engasgou, tira da água, pede para a criança tossir, tapinha nas costas, e não precisa levantar o braço, não vai fazer diferença. A gente tem algumas entrevistas com a Sobrasa, trazendo essas recomendações, até de primeiros socorros. Então, quem quiser, escreve aqui nos comentários, que eu mando essas entrevistas para quem quer saber um pouquinho mais, se aprofundar sobre o assunto. Mas, doutora, tem alguma recomendação para
as crianças, até mesmo adolescente, adulto, nessa época de inverno, para cuidar dessa imunidade, ou período de fim de aula, banho pós-piscina, que cuidados você daria aí para a população de forma geral, agora que está chegando no inverno? Bom, agora que a gente está chegando no inverno, a minha recomendação geral, na verdade, não só é para piscina, para aula de natação, mas as crianças que frequentam a escola, é chegar em casa, lavar o nariz com soro fisiológico, porque ajuda a tirar aqueles vírus, aquelas bactérias que ficaram ali na mucosa nasal. Dar banho, banho não precisa ser frio, porque banho quente piora, não. Vai depender, da verdade, de cada criança. O pai sabe se seu filho fica pior com banho muito quente ou não. Então, normalmente, na temperatura corporal, um banho morno. Manter vacina em dia, fazer a vacina da gripe. Para as crianças que fazem a vacina da pneumocócica 10 do posto de saúde, ver se não consegue fazer uma dose extra da pneumo 15, da pneumo 20, que a gente tem agora no particular. Frequentar, ir no pediatra, né, regularmente, porque ele vai saber diagnosticar e ver se tem alguma alteração da parte imunológica, se tem alguma falta de vitamina na alimentação, se não está conseguindo se alimentar direito. Manter um sono de qualidade, nada de ficar na tela até tarde da noite. Criança tem que dormir, e sono é importante para a parte imune. Criança que não dorme vai ficar mais doente. E principalmente se seu filho tem uma doença respiratória, se ele fica resfriado o tempo inteiro, se ele está sempre com o nariz escorrendo, se ele faz na aula de natação e começa a tossir depois que nada o crawl lá, procurar um especialista, um pneumologista pediátrico, um alergista, porque pode ter asma, pode ter uma asma não identificada, e aí você vai parar de fazer o esporte porque ele está tossindo, porque ele fica doente quando faz esporte. Na verdade, a culpa não é do esporte, o esporte está aí para ajudar, a culpa é que ele pode ter uma doença que não tá sendo tratada adequadamente. Isso influencia muito na qualidade de vida da criança. Então, criança tem que correr, tem que brincar, tem que nadar e não tossir, não ficar cansado, observar bastante o seu filho e conversar com seu pediatra, se precisar procurar um subespecialista pediátrico. Acho que é um ponto interessante que a senhora comentou, que é a procura de um especialista. Então, quando a gente tem os primeiros sinais de alarme, já ter essa procura do especialista, porque a gente tem um estudo do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que em 2022 apontou que 89% da população brasileira se automedica. E a gente tem uma outra pesquisa que fala que 77% dos brasileiros que usaram medicamento nos últimos 6 meses se automedicaram. Então, a importância de um especialista e ter o procedimento correto, e não utilizando, às vezes, medicações que, em vez de favorecer, vai até prejudicar a doença, né? Porque você acaba não prestando atenção na doença, você faz medicação sintomática e não trata a doença em si. Eu sei porque eu atendo no consultório, e eu sei que eu tenho muito paciente que está vindo me procurar agora, que eu atendi ano passado, nessa mesma época do ano, e não manteve acompanhamento regular. Eu tenho criança que fica internada, porque aí eu vou ver a última vez que eu atendi em maio do ano passado. Então, eu até começo a medicação, na primeira consulta a gente consegue começar a medicação para quem tem asma pela história da doença, não precisa de nenhum exame específico para me dizer que a criança tem asma, pela história, tosse, crise de broncoespasmo, precisar de bombinha, tem história familiar positiva, tosse quando corre, tosse quando ri, sensação de aperto no peito, sensação de falta de ar. Então, por todos esses pontos eu consigo diagnosticar ali, até na primeira consulta. E o que acontece muito é que a gente começa a medicação, a pessoa às vezes para a medicação, e aí volta tudo de novo, e a criança pode ficar pior, pode ficar mais cansada, e assim, tem que ter a noção de que asma mata também. Broncoespasmo pode ser grave, a criança pode ficar internada, pode ser entubada. Então, tem que ter um acompanhamento médico, não tem que ficar medicando. Eu recebo muito
no Instagram é mensagem assim, qual o remédio para tosse? Eu tenho que saber o que tá... Por quê? Qual que é a causa da tosse? É um vírus? É um vírus, você vai fazer só xarope, mel, xarope natural, lavar o nariz. Agora, se for outra coisa, tem 365 causas de tosse. Então, a gente tem que saber qual é a causa da tosse que eu tenho que tratar. Então, não é por WhatsApp, não é pelo Instagram que eu vou diagnosticar a tosse da criança. Ela tem que ter um acompanhamento com o pediatra, com o pneumopediatra regular. Até nessas nossas procura por perguntas, por dúvidas, saíram até dúvidas, qual o melhor medicamento para isso, qual o melhor medicamento para aquilo. É isso. Então, isso não tem como, né? No meu dia a dia, o que acontece muito. Das pessoas perguntam, o que eu faço? Qual que é melhor, esse ou esse? Não é melhor. Tratamento... Não é atualmente... Todo mundo diz que é o tratamento individualizado, personalizado. É isso. É o tratamento para cada pessoa, para cada doença. Não dá para eu falar, é bom isso para tosse. Não, a tosse é por causa de quê? É uma asma? É uma rinite? É só um resfriado que está com o nariz escorrendo atrás lá e está gotejando e está... Então tem que saber, tem que ser avaliado pelo médico. E todo esse tempo que você vem acompanhando, mais de 10 anos aí no Rio de Janeiro, tem alguns casos emblemáticos aí, ou até cotidianos, que você percebeu que o exercício físico, até mesmo a natação, auxiliou aí na prevenção, ou até mesmo na diminuição de medicamentos, numa qualidade de vida melhor dos seus pacientes? Nossa, melhora muito. A criança que eu atendo, às vezes, não está conseguindo fazer nada, não consegue fazer educação física na escola, e se é uma coisa que eu fico assim, muito feliz, eu receber uma mensagem de WhatsApp que não seja perguntando qual que é o remédio para tosse, mas que seja assim, ela está tossindo e ela chegou em casa, está correndo, desculpa, ela está correndo e chegou em casa e falou, mamãe, eu corri e não tossi. Assim, mamãe, eu consegui fazer a aula inteira, que seja de natação, que seja de qualquer coisa. Semana passada eu me emocionei que eu recebi uma mensagem de uma mãe de uma criança que tocava escaleta. Eu nem sabia o que era escaleta. Escaleta é uma flauta que tem tipo um teclado em cima. Eu fui ver o que era escaleta e a criança fazia escaleta e tossia toda vez que ela fazia aula de escaleta. Ela tinha que parar para beber água. E ela agora, com o tratamento certo, controlado, ela fez uma apresentação, foi para o palco, ficou 1 hora tocando escaleta e não tossiu nenhuma vez. Então, assim, seja para tocar escaleta, seja para nadar, seja para correr, seja para fazer futebol, tem que estar com a doença controlada para a criança ter uma qualidade de vida. Não melhora muito a atividade física. Que bom. Então, a gente já percebeu nessa entrevista a importância do exercício físico, não só no inverno, mas no ano inteiro. Então, não tem época melhor, época pior. O importante é você manter o exercício físico. Já tem estudos que mostram que a cada 2 doenças, uma podia ser evitada com a prática regular de exercício físico. E aí, quais são os sinais de alarme, doutora? Como uma tosse, um espirro, o nariz coçando? Quando que deve ser evitado a atividade física? Tem momentos que é melhor evitar até para não propagar essa doença. Quais são esses sinais de alarme que os pais têm que tomar cuidado para não, agora eu tenho que não levar ele para o exercício físico, para natação, para o futebol, seja o esporte que for? Assim, principalmente falando novamente da disseminação viral, assim, a criança está fazendo febre, está tossindo, não leva para lugar nenhum, nem para escola, nem para atividade física. Aí ela está tossindo muito, chegou a ficar cansada, eu estou tendo que fazer a bombinha nela, é melhor não fazer atividade física, principalmente atividade física intensa, porque ela é um fator que exacerba, piora a crise. O nariz está coçando, eu tive contato com poeira, fiz um antialérgico, melhorou? Tudo bem, assim, provavelmente é só da rinite. Agora, tá com o nariz escorrendo a beça, coçando, começou a tossir, é melhor ficar mais em casa. Sinal de alerta, assim, máximo, não vai fazer. A criança está com esforço respiratório. Então, se a criança está com esforço respiratório, para a criança ficar quieta em casa, parada, não ir para shopping, não ir para atividade física, não ir para lugar nenhum. É para você ficar de olho nela e fazer as medicações, se você já tem alguma medicação de SOS, de crise, prescrita pelo pediatra, pelo pneumopediatra. Em todos os outros casos, a gente recomenda a prática de exercício físico. E queria dizer também, doutora,
Se a criança, durante uma aula, seja dentro da piscina, fora da piscina, ela começa a demonstrar um pouco de frio, desconforto, isso pode ter um risco à saúde ou só é momentâneo, ela vai se esquentar e vai começar a praticar? Quem tiver aquele início de aula, às vezes a pessoa chega agasalhada, a criança sente um pouquinho mais de frio, aí os pais têm um pouquinho de medo, não, a água está gelada, vai deixar a criança gripada. Tem alguma relação esse desconforto, seja inicial, ou às vezes ele dá uma parada durante a aula e sente um pouquinho de frio? Assim, é normal agora, principalmente no inverno, que a temperatura está mais frio, né? Ter esse desconforto, porque o seu corpo é quente, a temperatura média do corpo 36 graus, o lado de fora é mais frio. Então, se a criança está desconfortável e aí aumentou ali a frequência cardíaca, aqueceu durante o exercício da aula e ficou, tá bem, tudo bem. Agora, assim, às vezes forçar uma criança que não está confortável, mesmo a gente tentando conversar, fala, vai melhorar, a criança está assim, se eu obrigar a criança a fazer uma aula desconfortável, aí tem um risco mais para a saúde psicológica da criança. Porque, assim, ansiedade, se a criança está ali muito ansiosa, com muito frio, com medo de fazer a aula, a ansiedade também é um fator de exacerbação de crise de asma, principalmente. Então, é melhor não forçar. Assim. Eu sou contra forçar a criança a fazer qualquer coisa. Então, eu já tive paciente com asma, por exemplo, que fazia natação e estava bem com a natação. A pessoa que a criança odiava fazer natação. E não queria, ela queria jogar bola. Eu falei, não, você não vai obrigar a criança a fazer natação porque é bom para asma. Você vai fazer um outro esporte que a criança gosta de fazer, até para não mudar essa relação da criança com o esporte. Porque assim, eu tenho muito adulto, até amigo meu, falando assim, cara, eu odeio natação, porque minha mãe me obrigava a fazer natação. Então é isso, você muda a chave ali da pessoa com o esporte. Então, nada de obrigar, sempre respeitar o tempo da criança. O importante é você fazer qualquer prática esportiva, seja qual for, seja qualquer pessoa gosta. O importante é não parar e também, como você falou, não obrigar, não ser aquela coisa chata, a criança já ansiosa que vai para a atividade e não gosta. O profissional também é um fator muito importante. Às vezes, aquele profissional, a gente tem aquele famoso santo não bate, vai com outro profissional, dá certo. Então, achar um bom profissional, pesquisar na sua região, obter contatos com outros pais que já tiveram aula com aquele profissional, também auxilia muito. Um mito também muito, que acontece muito nessa época do ano, e até mesmo com a natação, são as otites. Qual que é a relação da natação com a otite? Porque muitos pais acreditam que, eu vou mergulhar a criança, ela vai ficar doente, vai causar otite. Tem até casos de pais que não matriculam crianças, até menores, bebês, na natação, com medo dessas otites. Isso também é um mito? É real? O contato com a água ali direto, né, do ouvido, ele pode causar a otite externa. Então, em pessoas mais suscetíveis, isso pode acabar causando otites de repetição. O cuidado assim, principal para a gente tentar evitar isso é secar o ouvido e evitar ficar colocando cotonete dentro do ouvido, porque o cotonete, na verdade, ele pode acabar empurrando qualquer pedacinho de cera que esteja ali no conduto externo e até machucar o conduto externo, que pode piorar e fazer um otite, né? Ali o contato da água quente no ouvido úmido pode sim proliferar ali bactéria e fungo e fazer otite externa de repetição, que ajuda muito atualmente, que tem muitos tipos diferentes até, você usar um tampão no ouvido da criança. Tem uns atualmente que você realmente não entra água de jeito nenhum. Então, se a criança gosta muito de fazer o esporte, não tem por que você parar o esporte. Compra um tampão, usa o tampão na criança, seca o ouvido, conversa com o otorrino, que normalmente quem contraindica a natação é mais o otorrino do que o pediatra. Então, conversa com o otorrino, que às vezes não tem necessidade da criança interromper o esporte, é só ter um pouco mais de cuidado. Eu tenho até 2 entrevistas com o otorrino falando da relação da otite com a natação. Vou deixar até o final no card, quem quiser saber mais sobre essa relação. Até, como a doutora disse, o canal, ou você vai ter otite, ela é externa, a água não chega a entrar dentro do ouvido, como a gente sempre acredita. Se não tem nenhuma perfuração no tímpano, não vai entrar dentro do ouvido.
Então, toda essa relação, a gente tem 2 entrevistas falando muito sobre isso com um especialista, o otorrino. Vale a pena também vocês conferirem, você que é pai, mãe, professor, tem dúvidas sobre isso? Tem mais entrevistas aqui no canal que vai te auxiliar. Doutora, para a gente caminhar para o fim, queria que você deixasse aí os seus canais, para quem é do Rio de Janeiro, você faz consulta online ou outros projetos que você tem. Agora é a hora de fazer o famoso jabá e falar quem é a doutora Fernanda, para quem quer saber mais informações e conhecer um pouquinho mais. Eu sou pneumopediatra, eu atendo também como pediatra, eu atendo na Barra, em Botafogo e em Duque de Caxias também. Faço consulta em casa, visita domiciliar, faço também telemedicina para quem não consegue vir até o consultório e principalmente quem tem um pediatra já de acompanhamento que não está conseguindo manejar as crises respiratórias, então a gente consegue sim tratar asma, tratar rinite por consulta por telemedicina. Tem meu site que tem meus contatos, que é doutorafernandascholl.com, e meu Instagram, @doutorafernanda_pneumoped, que eu também faço vídeo e posto muito sobre tosse, tenho natação, sou surfista, então eu gosto muito daqui do esporte também, e é isso. Agradecer também ao Médicos Atletas, que foi quem intermediou esse nosso contato, doutora Michele Wada. Queria até que você falasse um pouquinho sobre os Médicos Atletas, o que eles se propõem, o que é essa nova entidade que está surgindo no mercado. A gente propõe a divulgar, né, o que é atividade física, como ela é importante para a saúde do corpo, para a saúde física, para quem tem doença respiratória, para quem não tem nenhuma doença, para a saúde psicológica. Atividade física não é só bom para o corpo, ele é bom para a cabeça também, ajuda a melhorar a depressão, uma coisa que você consegue conhecer pessoas novas, então a gente está nesse movimento aí tentando divulgar a importância de você fazer atividade física. Eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo, assim, que seja 30 minutos. Assim, o ideal seria 30 minutos todo dia, mas que seja 30 minutos, 1 hora, 3 vezes por semana, que seja na academia, que seja vou andar na praia, assim, é muito importante, vai melhorar muito a sua saúde física e a saúde mental também. Então, o movimento é pensando nisso mesmo. Então, o movimento tem um slogan muito bacana, né? Pacientes saudáveis necessitam de médicos saudáveis, então médicos Sim. que incentivam a prática de exercício físico como prevenção, com orientação. Então, muito bacana, um dos parceiros aqui da Natação Criativa. Então, siga lá no Instagram, Médicos Atletas. Vale muito a pena, vários profissionais pelo Brasil inteiro que propagam o exercício físico. Doutora Fernanda, muito obrigado mesmo, agradecer muito a sua presença e, mais uma vez, agradecer aqui os nossos parceiros, a Flote, materiais de natação, tanto para hidroterapia, hidroginástica, natação de aprendizado, aperfeiçoamento, alto rendimento, material super durável. Eu utilizo muito as nadadeiras da Flote, super confortável, de borracha. Pesquisa lá, mais de 400 materiais, acesse o site da Flote. Plataforma Educar, para você que está sem tempo de estudar, a gente leva os cursos até a sua região ou você pode estudar de forma online. Todos os cursos na plataforma Educar, então plataformaeducar.net, vários cursos gratuitos, pagos, todos com certificados para você que precisa de horas complementares. A Swimtrack, você acha que é caro ter o seu próprio aplicativo, com o seu logo, com o seu nome, agregando valor ao seu trabalho, você mandando gráficos, avaliações, fazendo chamada, enviando vídeos para os seus alunos, tenha todos os dados na palma da sua mão. E a Sobrasa, a gente comentou sobre ela, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não sabe, a segunda principal causa de afogamento infantil de 1 a 4 anos, infelizmente, é o afogamento. Estamos nessa luta para diminuir. O ano passado para esse ano já diminuímos o número com vários projetos, e dia a dia são 13 ações que a gente faz pelo Brasil, com mais de 8 mil voluntários. Seja voluntário Sobrasa, acesse o site sobrasa.org, seja voluntário e receba o seu kit gratuito na sua casa. E a Raizo, nova metodologia no mercado, que te auxilia aí com preço super acessível, 50% da concorrência,
e ainda trabalhando na gamificação dentro das aulas de natação. Então, agradecer muito a todos os parceiros e, claro, agradecer a doutora Fernanda que veio contribuir com todo o seu conhecimento e incentivando a prática de exercício. 47% da população é sedentária. Eu brinco que a minha maior concorrência é o sofá e o Netflix. Então, trazer essa população para dentro da piscina ou até mesmo para qualquer atividade física, como a gente disse, o importante é você gostar do exercício físico. Não importa se você está fazendo caminhada, corrida, yoga, surf, natação, importa que você está fazendo a prática de exercício físico. Então, a cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática regular de exercício físico, coisa por volta de 30 a 40 minutos diário. Ou não precisa nem ser contínuo, pode ser intercalado. Desceu um ponto antes, subiu a escada em vez do elevador. Então, pequenos hábitos que vai auxiliar na sua saúde. Doutora Fernanda, muito obrigado mesmo pela sua presença. Obrigada. E até a próxima entrevista. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.